Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estamos nós para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, hoje o dia de número 33. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, nos ajude a crescer aqui na plataforma, no YouTube, e assim levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Não esqueça também de compartilhar este vídeo e, ao final, se gostar, de deixar aí o seu joinha, que também nos ajuda a crescer nesta plataforma e, volto a falar, a levar a palavra de Deus ainda mais longe, ainda mais pessoas. Se você chegou neste vídeo tendo recebido de alguém este link, este é o vídeo de número 33 de uma série onde estamos lendo toda a palavra de Deus em um ano. Eu sou o pastor Herman Temel e te convido a estar conosco neste programa de leitura da Bíblia. Isso mesmo, é um plano anual de leitura da Bíblia em ordem cronológica. Então, acesse aqui o link para que você possa assistir aí a partir do primeiro vídeo e estar conosco ao longo de toda esta jornada. Amém? Então, vamos para a leitura. Hoje, dando continuidade à nossa leitura, iremos ler em Êxodo os capítulos 10, 11 e 12. Vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim, foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Veja que os servos de Faraó já começam a pensar em deixar o povo ir, pois manter o povo de Deus ali obrigado, sem os deixar ir, desobedecendo assim a Deus, lhes estava trazendo muita dor e muito problema. Então, nós vamos ver aqui mais à frente, vamos continuar a leitura, que Faraó vai continuar com o seu coração endurecido. E assim é no dia a dia, como temos falado aí, inclusive em vídeos passados. Enquanto uns, diante da dor, do sofrimento, acabam quebrantando o seu coração e resolvendo obedecer a Deus, outros continuam com seu coração duro e assim pagando o preço da sua desobediência e pagando o preço da dureza do seu coração. Voltemos à leitura. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas,
e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai, que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo quanto que deixou a saraiva. Veja, talvez você não tenha entendido muito bem aqui a leitura e eu quero te explicar. Aparentemente é como se Faraó tivesse resolvido liberar o povo, mas ele pergunta a Moisés quem iria ao deserto para adorar. Moisés diz: nós, nossas esposas, filhos, filhas, o nosso gado, enfim, todos iriam. E Faraó então diz: não, assim não, vão os varões e adorem. Ou seja, eles queriam que fossem apenas os homens e que deixassem para trás as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Lógico que não poderia ser dessa forma. Moisés e os homens não poderiam abrir mão de suas famílias, assim como eu e você não podemos abrir mão de nossas famílias. Devemos sim servir a Deus, adorar a Deus e clamar a Ele diariamente para que toda a nossa casa, toda a nossa família sirva ao Senhor. Por isso, então, Deus vai mandar que Moisés estenda a sua mão e mande a praga sobre o Egito, pois Faraó ainda não o queria obedecer. Voltemos à leitura. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma das árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Veja que quando ele diz aqui não ficou verdura das árvores, ele não está falando literalmente das verduras como nós conhecemos hoje, né? Que fazemos salada, como legumes, verduras e aí por diante. Quando ele diz verdura, ele está querendo dizer as folhas verdes. Não ficou nenhuma folha verde, nenhuma verdura, nada verde sobre as árvores. Os gafanhotos comeram tudo. Voltemos à leitura. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Entenda aqui também
que quando a palavra de Deus diz que houve trevas sobre a terra durante 3 dias, ali no Egito, durante 3 dias, é como se o sol não houvesse nascido. É como se uma grande nuvem negra cobrisse então toda a terra do Egito para que os raios do sol não chegassem ali e então aos olhos dos egípcios estava a noite continuamente, trevas de tal forma que diz a palavra que eles não conseguiam enxergar uns aos outros e ficaram deitados, temerosos, mas em Gósen, onde o povo de Deus estava, havia luz. E lógico, quando aqui diz que havia luz, não está falando de energia elétrica ou coisa semelhante, que naquela época não existia nada disso. Mas lá em Gósen era como se nada estivesse acontecendo. O dia raiava normalmente. Voltemos à leitura. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Veja que Faraó aqui mais uma vez vai fazer uma proposta para Moisés. Ele até fala um pouco mais. Veja, depois eu comento. Vamos ver aqui o restante da proposta de Faraó. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Veja que mais uma vez Faraó vai fazer uma proposta aqui a Moisés. Desta vez que Moisés vá, leve consigo as crianças e leve consigo então filhos, filhas, porém que não levem os seus rebanhos. Ora, como eles adorariam a Deus sem rebanhos, sem animais para oferecerem sacrifícios ao Senhor? Em vários textos nós vamos ler a palavra dizendo que Deus vai endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. E aí seria até justo alguém dizer: mas Faraó só não estava deixando o povo ir porque Deus o estava levando a fazer isso. Mas ainda que nós possamos ver Deus em alguns momentos endurecendo o seu coração, pois ele é soberano e a própria palavra de Deus diz que ele é poderoso para mover os corações dos reis como ribeiros de águas para onde ele quer. Além dele ter um propósito aqui também, que era mostrar quem ele é, um Deus poderoso, um Deus grande. Afinal de contas, o povo passaria por muitas lutas e teria que crer em um Deus assim, grande, poderoso, Deus de guerra, Deus de vitória. Mas também nós vamos ver que em momentos em que a palavra de Deus não fala de Deus estar endurecendo o coração de Faraó, o próprio Faraó procura de alguma maneira levar vantagem em tudo o que estava acontecendo. Primeiro, querendo que fosse só os homens, agora liberando todo mundo para ir, mas sem levar o seu gado, as suas posses, as suas propriedades, sempre querendo levar a melhor. E não é assim. O diabo, que aqui Faraó é um símbolo do inimigo, o diabo, ele sempre vai querer ficar com alguma coisa, mas nós temos que fazer como Moisés vai fazer, e você vai ler aqui comigo. Moisés vai ser muito claro para Faraó, vai dizer: de forma nenhuma, todos nós iremos levar todas as nossas coisas, porque não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor, e mais ainda, até você nos dará sacrifícios para entregar ao Senhor. Vamos continuar a leitura aqui. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não os quis deixar ir.
E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em redor de ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Deus então agora mandaria a sua última praga, isso mesmo, a última praga agora viria sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Assim como muitos anos antes, quando Moisés era ainda um menino, o faraó mandou matar todos os meninos, agora eles pagariam o preço desta atrocidade. Não que Deus estivesse vingando uma coisa na outra, mas Israel é visto aqui teologicamente e espiritualmente diante de Deus como seu primogênito, o seu filho primogênito. Pois, adiante disso, com a vinda de Jesus, todas as nações da terra também terão a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Israel sendo o primogênito e todos os outros filhos adotivos do Senhor através de Cristo Jesus. E essa seria uma praga terrível, mas aqui também Deus instituiria a Páscoa, isso mesmo, a Páscoa ao Senhor. Vamos ler então agora o capítulo 12 e encerrar a nossa leitura de hoje. Leia comigo. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus já vai aqui então estabelecendo no meio do seu povo que aquele mês onde eles celebrariam aqui esta festa, onde eles sairiam do Egito, passaria a ser de agora em diante como o primeiro mês do ano para eles. Voltemos à leitura. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa.
Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ou seja, sem mácula, sem defeito. Lembre, esse cordeiro aqui, ou cabrito, que normalmente é lembrado como o cordeiro da Páscoa, é um símbolo do Senhor Jesus, um símbolo do Messias. Então não poderia ter mácula, defeito nenhum, pois seria um símbolo de pecado. E a gente sabe que o Messias, que Jesus, não pecou, não tinha nele nenhum defeito, nenhuma falha. Voltemos aqui. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Veja a semelhança. Jesus, ele vai morrer na cruz justamente à tarde. Por volta das 3 horas da tarde, ele vai inspirar, vai declarar ali as suas últimas palavras e vai entregar o seu espírito nas mãos do Senhor. Volte comigo. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Veja que eles haveriam ali de comer com pães asmos, que é o pão sem fermento, com ervas amargas, que era para lembrar inclusive do amargor do cativeiro no Egito, e deveriam comer todo, não poderiam deixar de um dia para o outro o animal sem comer. Assim também Jesus não ficou de um dia para o outro na cruz, ele foi tirado antes por ali José de Arimateia e foi inclusive sepultado em seu túmulo. E nada dele deixareis pela manhã, mas o que ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, ela traz o sentido de passagem, ou seja, esta é a passagem do Senhor. Deus passaria sobre toda a terra do Egito, os primogênitos dos egípcios morreriam e o seu povo, o povo de Deus, que lógico, obedecesse aquilo que Deus estava mandando fazer, seria poupado e seria livre, então, ali do cativeiro do Egito. Hoje, os cristãos celebram, então, assim, a Santa Ceia do Senhor, pois a Páscoa vai ficar como um estatuto perpétuo e como Jesus celebra ela com os discípulos, ele a celebra de uma forma diferenciada e manda fazer em memória dele. Por isso, hoje, participamos da Santa Ceia em memória de Jesus. E veja que a Páscoa não tem nada de coelhinho nem de ovo de chocolate. Na verdade, a Páscoa fala do cordeiro, ervas amargosas e pão asmos, e espiritualmente de Jesus Cristo. Vamos voltar à leitura. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja que eu li de novo aqui o versículo, porque Deus os mandava comer vestidos, prontos para partir. Isso fala justamente de estarmos preparados. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo de se preparar. Temos que estar prontos para o dia da sua volta. Voltemos à leitura. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos.
eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Veja que tudo isso também é um símbolo para o grande arrebatamento da igreja, o grande êxodo da igreja. Eles estavam saindo do Egito para Canaã terrestre, nós sairemos desta terra para Canaã celestial. E assim também, aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo sobre as suas vidas, também não sofrerão a segunda morte, não sofrerão a morte eterna, pelo contrário, serão livres e salvos pelo Senhor. Continuemos. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Veja que coisa forte e importante. A celebração duraria 7 dias, e nesses 7 dias não poderia haver nenhum tipo de fermento no meio das casas do povo de Israel. O pão era ázimo, pão asmo, ou ázimo, o matzá, e não podia ter fermento nenhum. Aí eu pergunto, se a Santa Ceia é um símbolo da Páscoa, por que hoje muitos celebram a Santa Ceia com pão fermentado, pão de forma e pães das mais variadas formas e espécies? Eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho mais a respeito disso, da necessidade do pão ser ázimo, e inclusive tenho também um vídeo ensinando a fazer o pão ázimo da forma correta. Vou deixar os 2 links na descrição deste vídeo para que você possa assistir. Vamos continuar a leitura. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Veja que não era só os israelenses, mas também o estrangeiro que celebrasse a Páscoa com pão com fermento seria cortado do meio do povo de Deus. É muito sério isso. Assista os vídeos que deixei abaixo aí, os seus links. É muito importante que a Santa Ceia seja celebrada com pão ázimo. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Veja, nada levedado, nada fermentado. Então, nem mesmo o vinho podia ser vinho alcoólico, que vinho alcoólico é o suco de uva fermentado. Então, é suco puro de uva e pão sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei
e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Talvez você pergunte, pastor, o que é isopo? É uma espécie de vegetação, né, que eles estavam usando ali para molhar no sangue e passar nas portas, como se fosse um pincel, digamos assim. Mas é um ramo, uma espécie de vegetação. Voltemos aqui à leitura do nosso texto. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Bem como Deus avisou. Eles não estavam querendo deixar o povo ir, mas também depois que Deus fizesse todas as pragas, eles mesmos expulsariam o povo da terra, com pressa os mandaria embora. E Deus ainda disse assim, que o povo sairia e não sairia vazio, que deveriam pedir ouro, prata e os egípcios dariam. Continue a leitura. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Ou seja, quando ele diz somente os varões, sem contar os meninos, estavam contando apenas homens com mais de 21 anos de idade. De 20 anos para baixo não foram contados. Também não foram contadas as mulheres. Então, apenas homens adultos, homens que estariam em idade de guerra, a partir dos 21 anos de idade, é que foram contados. E tinha ali o número de
600.000 homens. Se fosse somar mulheres e crianças, com certeza nós teríamos aí um número bem superior a 2 milhões de pessoas. Mas um número exato não temos como dizer. Voltemos à leitura. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Veja que subiram com eles uma mistura de gente. Alguns outros povos que também eram escravos no Egito e aproveitaram para fugir misturados no povo. E você vai ver lá na frente como eles serão chamados e qual o problema que isso vai dar. O povo de Deus se misturar com aqueles povos. Mas isso é para outro dia de leitura. Vamos encerrar aqui a leitura do capítulo 12. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Lembra quando eu disse a você que foram 30 anos o tempo das pragas? Quando Moisés foi levantado, o povo estava há 400 anos no Egito e agora já estamos aí contando 430 anos. Então foram cerca de 30 anos ali a negociação entre Moisés e Faraó e todos os sinais, todas as pragas que foram feitas. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Veja que só podia participar da Páscoa ou quem fosse legitimamente do povo de Deus, ou quem fosse comprado para ser parte do povo de Deus, um servo circuncidado. Por isso que hoje a Santa Ceia, o correto, não é que todos participem, mas apenas aqueles que já são do povo de Deus, aqueles que foram comprados não por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus Cristo e trazem no corpo não a circuncisão, mas o batismo nas águas. Devem participar da ceia quem são discípulos. Jesus disse como um discípulo é feito. Ele disse aos 12 e a todos aqueles para quem apareceu antes de ser tomado no céu. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. É por isso que no nosso ministério, por exemplo, toda pessoa que já desceu as águas do batismo depois de adulto, tendo confessado a sua fé em Cristo, pode participar da ceia conosco, independente do ministério que ela faz parte. Agora, qualquer pessoa pode participar do culto, mas participar da Santa Ceia só quem é discípulo de Cristo verdadeiramente. Vamos aqui continuar e encerrar a nossa leitura. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela.
uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aleluia! O povo estava livre do Egito. Ainda vai ter muita aventura. Amanhã na leitura nós veremos aí o episódio diante do Mar Vermelho, entre outras coisas, e está a cada dia ficando mais empolgante toda esta história. Não perca a leitura de amanhã. Não esqueça também, se não se inscreveu, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo também para o maior número de pessoas e deixe o seu joinha aí que nos ajuda a crescer dentro da plataforma. Amém? Forte abraço, que a paz do Senhor, ela verdadeiramente reine em seu coração e viva Jesus!